Febre. O que fazer e o que não fazer para ajudar o seu filho? A febre preocupa e não tem jeito. Muita gente fala que a febre é um indicativo para outro problema maior, como por exemplo, quadros de infecções, resfriados, insolação, desidratação, enfim. Muitas coisas podem se manifestar através de um estado febril. E quando um bebê ou criança apresenta uma temperatura corporal mais elevada, o alerta dos pais entra em ação. E com toda razão. Mas o que precisa ficar muito claro é que a febre não é uma doença, ela é um sintoma. Mas antes, vamos entender qual a temperatura correta da febre? Uma temperatura de 37,5 graus ainda não é febre. Embora muitas mamães fiquem assustadas quando os 37,5 atingem o termômetro dos filhos, podemos considerar febre dos 37,6 para cima. Dos 37,6 até os 38,5, o seu filho tem febre e precisa sim de atenção, mas tudo está sob controle. Acima disso, o seu pediatra precisa ser informado, porque febre acima de 39 graus é considerada bem alta. Acima de 40 graus é de fato desesperador, então, caso você não consiga contato com o seu médico de imediato, vou citar 5 pontos importantes que você precisa reparar para poder reportar ao seu médico. Mas antes de qualquer coisa, mamães e papais, mantenham a calma. Eu entendo que quando o nosso filho fica com febre muito alta, o desespero toma conta da gente e o cenário assusta demais. Porém, se você não se controlar, você não vai conseguir raciocinar para ajudar, ok? Então, primeiro ponto, avalie o estado geral do seu filho. Se ele continua se alimentando bem ou não. Se ele está muito sonolento, mais que o normal. Se ele está muito irritado e se apresenta manchas na pele e choro em excesso. Segundo ponto, observe se a febre está aumentando rápido demais. Anote de quanto em quanto tempo ela subiu. Terceiro ponto, repare se o seu filho está ou não com dificuldade em respirar. Quarto ponto, repare se o seu filho está dando sinais de desidratação, se ele não bebe água e não faz xixi. E o quinto ponto, se o seu filho está vomitando ou apresentando muitos sinais de enjoo. Com essas informações anotadas, você vai tentar fazer algumas coisas em casa para amenizar o quadro de febre muito alta, até você ter uma orientação mais concreta do seu médico. 1. Retire o excesso de roupas do bebê. Ofereça bastante líquido para o bebê, pode ser leite ou água, sempre aos poucos para deixá-lo hidratado. Dê um banho no bebê com água morna em torno de 36 graus. Coloque uma toalhinha de mão molhada em água fria na testa, na nuca, axilas e virilha. Leve o seu filho para um local arejado. E deixe seu filho mais quietinho, evite agitações. Essas medidas normalmente funcionam muito bem. O banho morno é praticamente infalível, mas existem casos que mesmo com todos esses cuidados, a febre não baixa e algumas crianças podem até ter convulsão. Se o bebê tiver alguma convulsão e começar a se debater, você precisa ter calma e deitar o seu filho de lado, protegendo a sua cabecinha, evitando o risco do bebê se sufocar com a língua. Tire a chupeta imediatamente. A convulsão febril normalmente dura cerca de 20 segundos e é um episódio único, mas se a convulsão durar mais de 2 minutos, leve seu filho urgente ao hospital. Se o seu filho não apresenta convulsão e a temperatura não melhorou com as dicas citadas acima, em cerca de 30 minutos é recomendado ligar para o pediatra para saber se pode dar algum remédio para o bebê. Existem casos onde a febre acontece devido a uma infecção por vírus, fungos ou bactérias, e nesses casos será necessário dar remédio à criança. Porém, não medique o seu filho por conta própria. O uso de medicamentos sem orientação do seu médico pode apresentar inúmeros riscos, ainda mais quando se trata de um bebê pequeno. Evite também utilizar substâncias que possam ser nocivas à pele da criança. Por exemplo, embora alguns adultos utilizem o álcool em compressas para baixar a febre, em um bebê isso pode ser tóxico e piorar a situação. Agora, se o seu filho tem menos de 3 meses, ligue de imediato ao médico, porque com bebê pequeno, a febre é sempre caso de urgência. O que não devemos fazer quando a criança estiver com febre? Não coloque muita roupa para não aquecer demais a criança. Isso só vai piorar. Não utilize remédios para baixar a febre em horas fixas. Nunca dê antibióticos sem a orientação do médico, porque a febre pode ter vários motivos e você, sem a informação correta,
pode fazer mal ao seu filho. Não obrigue a criança a comer de forma normal e abundante. E não faça achismo sem orientação médica, como, por exemplo, achar que a febre está alta devido a uma erupção dentária. Não brigue ou se mostre desesperada na frente da criança. Eles percebem tudo e podem ficar muito assustados e piorar a situação. Lembrem-se, a febre pode não ser nada grave, mas nunca deixe de falar com um médico de confiança. Se você não conseguir falar com nenhum médico e a temperatura não abaixar, leve o seu filho ao hospital. É sempre melhor pecar pelo excesso de zelo, não é mesmo? Se esse conteúdo te ajudou, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.